Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo hoje aqui. E hoje nós não vamos falar de veículos movidos a combustão, né? Hoje a gente vai falar de veículos movidos a força animal. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Caloi 10, tá? Um pouquinho aí que eu aprendi, que eu entendi sobre essa bicicleta que marcou época, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Caloi 10. Lembrando, pessoal, antes de mais nada, tá? Eu não sou um profissional no assunto, tá? Eu sou um apaixonado pelo assunto. Então a branca é a minha, tá? E essa dourada é do meu sogro. Então a gente estou trazendo aqui para vocês a, a título de curiosidade, né? Então eu estudei um pouquinho sobre, procurei saber um pouquinho sobre. Existem muitas pessoas muito mais entendidas sobre o assunto do que eu, tá? Até inclusive se eu falar alguma coisa, peço desculpas. E se eu tiver errado em alguma coisa, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, a ideia de vocês aí sobre o assunto, tá certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho dessas duas bicicletas, tá? Que vou contar um pouquinho a história delas, então sentem aí que lá vem história, né? Vou contar um pouquinho da história da marca, né? Então a Caloi, ela já era famosa na fabricação de bicicletas aqui no Brasil, e na década de 70, no início da década de 70, segundo meus estudos, eles fecharam um contrato com os Estados Unidos, né? Para montagem de uma bicicleta que vinham as peças do Japão e elas eram vendidas, montadas aqui no Brasil, né, na fábrica de São Paulo, e eram enviadas, né, eram exportadas aí para os Estados Unidos, que teve o boom, né, na década de 70, teve o boom bike que eles chamam, né, a explosão de bicicletas aí, virou uma febre, né, então eles viram aqui essa fábrica aqui no Brasil da Caloi e perceberam que era um bom mercado. Porém, contudo, entretanto, essa parceria não durou muito tempo e logo foi encerrada as produções dessa bicicleta, né, aqui no Brasil. Porém, sobraram muitas peças e a Caloi, visando aí fabricar um modelo diferente de bicicleta para o mercado, ela desenvolveu aí com os seus designers, né, eles desenvolveram seus projetistas, desenvolveram então a Caloi 10, que foi produzida no ano de 1972, né? Então começou-se a produção da Caloi 10 em 1972. Ah, esses modelos que estão aqui, respectivamente 79, tá? Então essa aqui é do ano 79. E a outra é um pouquinho incerto aí, o ano, e vou explicar para vocês posteriormente, né? A Caloi 10, pessoal, ela teve um boom de vendas, né? Então a Caloi 10 fez uma jogada de marketing muito interessante de divulgação, né, do modelo. O modelo ainda não tinha nome e ela fez um stand. A Caloi montou um stand para divulgação, para apresentação desse modelo no MAP em São Paulo, né? Então fez uma vitrine, né, simulando uma estrada, e nessa estrada ela colocou a Caloi 10 junto com uniformes das equipes, né, que já eram famosas, as equipes da Caloi na época, e ela colocou isso aí em 1972, fez essa vitrine aí para divulgação do modelo. Acontece que de cara ela já vendeu 300 unidades, as 300 que estavam fabricadas, já estavam montadas, e formou-se uma fila de espera, né, para esperar a fabricação para venda, né? Então, nós temos aí um grande sucesso da Caloi na fabricação aí da Caloi 10. Posteriormente, a Caloi teve algumas concorrentes aqui no Brasil, como a Monarch, né? Monarch ela era chamada de Crescente, ou Monarch 10, eu não aprofundei muito no assunto. Tínhamos também a Peugeot 10, isso mesmo, o veículo Peugeot, né? 10, será que dava muito problema essa bicicleta? Tinha também a bicicleta Brandani,
que também fechavam aí. A Monarch era uma concorrente direta, a Peugeot e a Brandani não tinham tanto mercado, venderam pouco, né, em comparação com as outras. Enfim, em 1977 houve uma mudança no quadro, tá? Então, até 77, o que acontecia? O quadro aqui, deixa eu focar aqui para vocês, ele tinha aqui que o pessoal chama de caneta Bic, igual a tampinha da caneta Bic, ele não tinha esse chanfrado, né? Outra coisa interessante é que até 77, eu esqueci o nome disso aqui, o câmbio, né? O comando aqui embaixo, não tinha essa estrutura aqui para fixação dele, tá vendo? Ele tinha um bracinho que era encaixado aqui no próprio eixo da bicicleta. Então, se você quer saber se sua bicicleta é até 77, ela tem essas duas diferenças. Aqui no quadro é um biquinho, né? Ela não tem esse desenho. E o câmbio aqui, ele não tem essa gancheira soldada no próprio quadro. A gancheira é uma que vem aqui no eixo da bicicleta, tá? Então houve essa mudança em 77, né? Essa bicicleta aqui que vocês estão vendo do meu sogro é em 79. A gente brinca, né? Dentro dos antigos mobilistas, a gente diz que ela é uma survivor, né? Uma sobrevivente aí. Por quê? Porque meu sogro comprou ela em 1979, 80, né? E ficou com ela, fez faculdade, escola, tudo, utilizou ela, até basicamente a época que ele casou. Depois que ele casou, a bicicleta ficou guardada num quartinho, né? Então, muito bem armazenada, e ela permaneceu lá. O ano passado que a gente pegou e, devido a alguns motivos que eu vou contar para vocês, eu fiquei no pé dele e a gente acabou fazendo uma revisão, dando um talento nela e voltando ela para a vida aí, para a gente poder dar umas voltinhas de vez em quando, né? Então, fica aí um pouquinho da história da Caloi 10 para vocês, em si, da marca, né, e do modelo. Em 1978, 1976, então assim, ó, a Caloi ela montou em 1972, ela apresentou a Caloi 10, esse modelo praticamente, não é esse, tá? Esse aqui é de 79. A Caloi 10 apresentou o modelo, tá? Em 76, ela apresentou, pessoal, um modelo chamado Sportissima, né? O modelo Sportissima, pessoal, para vocês terem uma ideia, é basicamente o mesmo quadro, só que ela já vinha montada do Japão, né? Então, elas já vinham lá com todas as montagens aí do Japão, inclusive a pintura do quadro. Outra mudança que tinha era que os aros da Sportissima era de alumínio, o pé de vela e coroa era de alumínio, né? Então, ela tinha algumas melhorias com relação a isso. Ela perdia em torno, né, de acordo com os estudos que eu fiz, ela perdia em torno de 3 quilos, mais ou menos, somente nessas peças aí que tinha de diferença. Então, nós temos aí a Caloi Sportissima nesse intervalo. E por último, pessoal, então, essa aqui é uma 79, mas é o modelo Caloi 10 convencional. Tinha a Sportissima, que era um modelo mais caro, né, um modelo para um público mais abastado na época. E o que aconteceu? No ano de 79, a Monarch ela era bem mais barata e a Caloi se viu na necessidade de fazer uma bicicleta mais barata também, né? Então, com isso, ela criou a Caloi Sprint 10, que era uma bicicleta de entrada, que é essa aqui, que é a minha, tá? Por que eu sei que essa é uma Sprint 10? De umas características que eu estudei, tá, pessoal? Posso estar errado, mas uma das características é o tamanho aqui, né? Deixa eu ver se não vai cair a bicicleta. Mas o tamanho aqui desse cachimbo, sei lá como é que chama isso aqui, desse canote aqui, é menor do que da Caloi 10 convencional, tá vendo? Então, aqui você tem, deixa eu ver se eu... Aqui você tem aqui 4 dedos, tá vendo? E aqui, olha só o tamanho, né? Então, esse aqui é um modelo menorzinho, que é uma das características da época. A minha bicicleta ela não tá original, tá, pessoal? Ela tem várias peças aí que estão mudadas
e por algumas características aí, tá? Então assim, olha que interessante. A Caloi, ela fabricou o modelo de uso, né? O modelo convencional. Ela percebeu que tinha uma galera que tinha mais vontade de ter algo melhor na época, então ela criou a Sportissima, visando combater aí a Monarch, né, em questão de vendas. Ela criou um modelo mais barato, mais em conta, que não tinha tantos acessórios, né? Os materiais eram os mesmos, mas ela não tinha alguns acabamentinhos aí que eu não sei falar agora, mudava algumas poucas coisas, que é a Sprint, que é esse modelo aqui, tá? A Sprint ela veio em 79, ela começou a ser fabricada no ano de 79. Como resposta da criação da Sprint 10, a Monarch ela foi lá e criou uma a Monarch Super, né, que é mais barata ainda do que a própria Monarch. Então tinha aí essa briga de mercado, tá? Então acho muito interessante essas questões mercadológicas da época. Renan, a Caloi 10 era uma bicicleta de competição? Não, tá? Em nenhum momento a Caloi ela fez esse mercado voltado para a competição, apesar de que na época havia muitas competições regionais, né? Então, sei lá, tinha uma região, um núcleo de cidades, havia uma competição. Então o pessoal acabava competindo sim com as Calóis 10, né? Principalmente pessoal que não era profissional, né? Para as competições profissionais, o pessoal tinha as bicicletas que eram importadas para esse mercado. Só que o pessoal utilizava muito, né? Então, por exemplo, meu sogro, ele comprou a Caloi 10 a fim de poder ir para a escola, poder ir fazer a faculdade, né? Usava para sair, para encontrar os amigos. Outros amigos tinham também a Caloi 10. Eram bicicletas que eram utilizadas aí bastante pelo pessoal na época, né? Era meio que moda, né? Todo mundo queria ter uma Caloi 10, apesar dela não ser uma bicicleta de competição. Então, nem a Sportissima, que eu citei para vocês, que ela era um pouquinho mais cara, ela era uma bicicleta que se assemelhava a uma bicicleta de competição, tá certo? Outro ponto interessante que eu até estava me esquecendo de falar para vocês, que eu acho muito legal essas questões de marketing, de mercado. No Brasil, no Grande Prêmio de 76, Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos, 1976, houve uma ação de marketing onde eles emprestavam, eu acho que não deram, né? Colocaram os pilotos de Fórmula 1, né? Na época tinham os brasileiros aí, Emerson Fittipaldi e o Ingo Hoffmann, né? Na Copersucar e na equipe brasileira aí. E eles fizeram uma ação de marketing no qual os pilotos deram uma volta, né? É uma volta completa no circuito de Interlagos. Para vocês terem uma ideia, o circuito hoje foi reduzido, né? Mas naquela época o circuito de Interlagos tinha mais de 8 quilômetros. Então foi uma situação bem interessante, só que alguns pilotos aí que não estavam muito bem preparados acabaram não chegando ao final da apresentação, né? Não foi uma competição, tá? Eles não estavam apostando corrida, foi uma ação de marketing apenas, onde eles faziam aí essa divulgação da Caloi, vestiram o uniforme da Caloi. A Caloi mandou fazer um uniforme com a cor do país de cada piloto, então os pilotos brasileiros iam com uma camisa verde, amarela e branca, né? Dos Estados Unidos, branca e azul. Então, foi uma ação de marketing realmente muito interessante feito naquela época para a divulgação da Caloi 10 aqui no Brasil, né? Então, os pilotos aí fizeram essa divulgação. Se eu não me engano, o Emerson Fittipaldi ficou em segundo e o Ingo Hoffmann ficou em terceiro lugar. Outro plano legal de marketing que havia, né, é que haviam competições regionais
E um dos prêmios, quando era a competição era patrocinada pela Caloi, a Caloi dava para o primeiro colocado, para o campeão, né, para o piloto, né, para o ciclista que ganhou a prova, ela dava uma Caloi também, uma Sprint 10, no mesmo ano de lançamento da Caloi Sprint 10. Então ela presenteava o primeiro colocado como prêmio aí essa bicicleta. Então, questões interessantes aí sobre o marketing da época, né? Vou falar um pouquinho aqui, deixa eu só pegar aqui no chão aqui. Falar um pouquinho aqui sobre essa bicicleta aqui que é do meu sogro, né? Então, como eu falei para vocês, é uma bicicleta que está completamente original, tá, pessoal? Tudo que saiu nela na época está nela, tá? Com exceção de algumas questões. A corrente ela foi trocada na revisão, tá? E também o banco, tá? Foi trocado o banco aí, colocado esse banco aí que é mais confortável, mais em conta aí, confortável que para o meu sogro poder andar, né? Aqui tem o banco original, tá? Da Caloi, tá? Já até desgastado com o tempo, né? Mas esse aqui é o banco original dela, pessoal. Olha que bacana o banco da própria Caloi que foi substituído. Então, para vocês verem como essa bicicleta aqui é zero, né? Então, ela traz todos os detalhes de época. No ano passado, né, em julho do ano passado, mais ou menos, eu tentei comprar essa bicicleta, né? Eu já estava fazia tempo já tentando chavecar meu sogro para ver se ele vendia essa bicicleta para mim. Não vendeu. Mas aproveitei a oportunidade e falei para ele, ó, então o senhor não vai vender para mim, vamos restaurar ela, né? Porque eu nunca tinha visto ela, né? Então ele contava que tinha e eu não sabia mais ou menos o estado, que ela estava tão zero desse jeito, né? Tão nova. E aí o que aconteceu? Em julho, mais ou menos do ano passado, eu vou procurar as fotos dela aqui e vou adicionar aqui ao vídeo, tá? Nós buscamos ela lá e a gente só levou para fazer uma revisão, tá? Então, o que foi feito nela? Foi desmontado os cubos, né? Foi feito toda a limpeza e lubrificação dos cubos, coroa, pé de vela, né? Foi feita uma limpeza geral e lubrificação dela, né? Foram trocados os cabos de aço que, apesar de na época não estarem ruins, mas pelo tanto de tempo que ficou parado, né? Ele parou de andar com ela no início dos anos 90, né? Então ela ficou parada aí seus 32 anos, 31 anos, basicamente. Então o ideal foi ter trocado os cabos de aço, foi o que foi feito, né? Trocou os cabos de aço, se eu não me engano, também trocou as capinhas dos cabos de aço, né? Os conduítes, né? E só isso. O pneu, apesar de estar bem rachado, aí, bem ressecado, não foi trocado, né? Permanece aí os mesmos, né? Então, nós temos aí todos os detalhes dela original, né? O câmbio, né? Da Diacomp, né? Um ponto interessante que a gente sabe o ano da bicicleta mais ou menos é isso aqui, pessoal, ó. Ver se eu consigo focar aqui, ó. Não sei se vou conseguir, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Então ela é do mês 7 de 79. Renan, é exatamente a data da bicicleta? Não, vou explicar para vocês. Esse mês 7 de 79 é quando essas peças, né? Então também da Diacomp, também dá para vocês verem aqui, ó, Diacomp, né? Foi quando essas peças aqui foram fabricadas no Japão, tá? Então, a gente acredita que se elas foram fabricadas no Japão no mês 7 de 79, elas devem ter chego aqui no Brasil mais ou menos naquele mesmo ano, né? Então a gente acredita que essa bicicleta seja uma bicicleta de 1979 ou comecinho dos anos 80, que foi quando o meu sogro comprou ela, né? E assim, cara, ela tá... a gente fala, né? Eu já comentei com vocês,
ela é uma survival perfeita aí, porque ela tem as marcas, né, do tempo dela, né, os riscados, mas você vê que ela contém aí os adesivos, né, olha aqui que perfeito que estão, né, os detalhes aí, os adesivos da bicicleta, né, indústria brasileira, né, então é bem interessante o nível de originalidade dessa bicicleta, né? O próprio câmbio aqui, tanto traseiro, dianteiro da Santur, também tudo muito bem preservado aí, né? Então é uma bicicleta que realmente lhe fez bem ter trocado o banco, guardado esse, né? Para ele poder conseguir andar, né? Porque apesar de ter o banco original, esse aqui é muito desconfortável hoje, né? E também vai desgastando, acaba estragando, né? Então acho interessante guardar esse detalhe aqui. Também tem essa. Sei que não é dela, tá, pessoal? Não precisa brigar comigo. Mas eu achei interessante, tava junto aqui do banco. Essa bombinha de encher pneu de época aí. Sei lá, acredito que era dos anos 90, né? Eu também tinha uma dessa. É muito interessante, né? Também aí da Caloi, né? Então fica aí o registro desses itens aí para vocês, né? Bem bacana essa bicicleta aí, toda original, preservada, né? Só falta meu sogro andar, que ele não tá andando muito com ela. Mas é aí, show de bola. Vou contar um pouquinho da história da minha, né? E a minha tem uma história um pouquinho interessante também. Particularmente, eu acho muito bacana essa história, contar essa história para vocês, né? Ela não tá original, tá, pessoal? Então, eu tenho ciência disso. Banco não é original, o canote, né, não é original, o guidão não é original, tá? Pé de vela e o centro não é original, e os aros são de alumínio, tá? Então também não são originais. Esse aqui é de ferro, ó. Então vocês veem aí que tem um frisinho aí, né? Ó, detalhe do aro de ferro, bem diferente do de alumínio, tá? O que tem de especial que eu acho interessante nessa bicicleta aqui, mas quem vai saber mais quem mora em Barretos, né? Fiz o favor de encostar na parede aqui. O que acontece? Essa bicicleta, pessoal, parte de câmbio, freio, catraca, né? Então é tudo original, tá? É tudo Santur, tá? A mesinha é de Acomp, os manetes de freio é de Acomp também, tá? Então são todas aí originais. Bem, retornando, eu fui tirar a bicicleta aqui do lugar que ela tava, que eu não tava cabendo no espaço entre elas aqui, eu precisei afastar um pouquinho, né? Então, eu dei uma afastadinha para poder caber. Cara, olha esse portão, foi feito para isso. Olha, foi feito para gravar o vídeo. Então, pessoal, retomando aqui, né? Então, se percebe que ela não é uma bicicleta que é original por si só. Quando eu comprei ela em julho do ano passado, né? Comecei a negociar ela no dia 10 de julho, né, do ano passado, de 2022. E comprei ela por um valor na época, eu acho que foi R$ 400. Ela estava com o pneu de trás estourado. E precisava fazer uma revisão, no qual eu levei também para o Maca, o mesmo que fez a revisão da bicicleta do meu sogro, que é um mecânico de Caloi 10 das antigas, né? Ele competia de Caloi 10, ele, como eu falei para vocês, né? Um grande abraço aí pro Maca, um cara muito bacana, entende muito do assunto, explicou várias questões sobre a bicicleta, né? E aí então, fiquei ela na casa dele, mandei trocar o pneu de trás, que estava estourado, né? Coloquei um Pirelli que tem no mercado hoje, né? O pneu da frente ainda é o que o antigo dono utilizava. E tem uma questão muito especial. Eu comprei essa bicicleta do Arnaldo, que é o mesmo que tem o Fiat 147 que aparece aqui no nosso canal, tá?
Então se vocês procurarem aí os vídeos mais antigos, um dos primeiros vídeos do canal foi o Fit 147 que eu filmei com ele. Eu comprei essa bicicleta dele, né? Na verdade do filho dele, né? E aí então, essa bicicleta veio para mim o ano passado. Eu tive o prazer aí de poder fazer uma revisão dela e colocar ela para rodar, né? Renan, mas você comprou com qual intuito? Então, galera, esse que é o engraçado, né? Como vocês sabem, eu sou bem fora do peso, né? E aí eu entrei numa competição familiar, né? Minha cunhada, meu cunhado, a minha noiva, né? A gente apostou quem que emagrecia mais. E aí eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Eu falei assim, pô, preciso comprar uma bicicleta. Por que não uma bicicleta antiga, né? Aí eu fiquei na neura de comprar uma Caloi 10 para juntar a fome com a vontade de comer, né? Se eu tivesse comprado uma bicicleta nova, eu já tinha desfeito dela, né? Mas como é a Caloi 10, uma bicicleta antiga, não consegui desfazer, né? Uma outra questão importante aí, quando o Maca fez a revisão dela, ele identificou mais ou menos o ano de fabricação dela, tá? Que jeito que identifica? Como a gente viu aqui na bicicleta do meu sogro, ela vem escrita aqui, né? Então, se você olhar aqui por dentro dos manetes de freio, você tem, tá? Outro ponto que tem o ano é aqui dentro, pessoal, nessa tampinha da catraca. Aqui tem um código, não vai ter o ano, vai ter um código que eu vou colocar a tabela aí para vocês. Então, se vocês tirarem a bicicleta, olharem ali, vai ter o código composto por uma letra e um número, se eu não me engano, tá? E aí você consegue identificar. Renan, por que você não olhou no manete? Porque, infelizmente, o meu manete foi desviado, né? Buscando talvez um alívio de peso ou por algum motivo desconhecido aí, o antigo dono removeu os manetes, os pegadores que tem aqui, né? Ele ficou apenas com esse manete, né? Então, infelizmente, não dá para saber o ano pelos manetes de freio, tá certo? Outro ponto interessante dessa bicicleta, pessoal, é que quem na verdade era dono dela era o italiano, né? Que é sogro do Arnaldo, dono do Fiat 147. Nossa, que volta que eu dei, né, galera? Mas eu acho interessante a gente citar, porque o italiano, ele era um ícone aqui em Barretos de mecânico das antigas, né? Então ele é uma pessoa, né? Infelizmente veio a falecer há alguns anos atrás, tá? Maior respeito pelo italiano, né? Porque ele mexe com coisa exótica, galera. Ele mexia com Fordinho, com Mercedes antiga, com V8, com coisa absurda. Era só com Alfa Romeo. Nossa, coisa exótica era com ele. Mas muitas vezes eu ia na oficina do Zé Stefanini, né, no funileiro, e ele estava lá conversando. Por várias vezes eu tive o prazer de poder conversar com o italiano, uma pessoa muito, muito bacana, muito gentil, que deixou saudade aí, principalmente para nós, antigos mobilistas, né? Então, minha homenagem aqui através desse vídeo, né, podendo mostrar essa bicicleta que eu guardei com muito carinho, né, que eu vou guardar com muito carinho aí, que era do amigo italiano. Tem aqui até um adesivo que eu vou tentar preservar ao máximo, né? O adesivo colocado aqui, Powered by aí, italiano, né? Então, aí o telefone dele na época aqui, foi ele que colocou esse adesivo. Então vai permanecer com muito carinho. Vou tentar guardar da melhor forma possível essa forma de homenagem aí ao saudoso italiano que mexia aí nos carros dos antigos mobilistas de Barretos, né? Então, essa bicicleta era dele, ele andava com ela, ele já era de idade já, comprou ela desde zero, né? Ele andava com ela, então inclusive ele fez essa pintura que não é original, tá? Ele pintou ela, provavelmente a pintura desgastou com o tempo. Ele fez essa pintura branca, que eu tive um trabalho gigante para lavar hoje. Nossa, branco mancha demais, vou ter que encerar ela. Eu falei assim, nossa, se eu for encerar essa bicicleta eu não vou fazer o vídeo. Então, eu
Peguei e lavei ela da melhor forma possível, ficou com bastante manchinhas, né? Mas eu vou dar uma encerada nela, passar uma cerinha nela para retirar essas manchas, né? Porque, nossa, branco mancha demais, né? Então, a gente tá aí com essa bicicleta, contando um pouquinho da história, né? Apesar de ser uma história barretense, né? Eu tenho o prazer de poder guardar essa bicicleta aqui conosco, tá? Então, pessoal, para a gente poder finalizar aí o vídeo, né? Já tá bem extenso. Como é que eu faço para encontrar, então, o ano de fabricação da minha Caloi 10, tendo em vista que ela não possui aqui os manetes, ou está em fase de restauração, ou alguma coisa do tipo, né? Então, essa aqui não possui os manetes da marcha, né? Então, não tem como eu saber, né? Tem como eu saber, pessoal, então, por essa pecinha que eu mostrei para vocês aqui do cubo, tá? Então, vocês vão rodar, a minha aqui é fácil, é só tirar aqui o eixo. É uma característica, tá? Esse eixo aqui não é original, tá? Foi colocado porque as Sprint, para baratear, o eixo dela era fixo com parafuso, tá? Então isso aqui não é original também. Enfim, aqui no cubo, na catraca, né? Você tem duas letras juntas. Essas duas letras, elas informam o ano e mês de fabricação. Essa daqui, ela é com as letras V e B, V de vaca e B de bola. A letra V, ela, se você olhar na tabelinha que eu vou deixar aí para vocês, é do ano de 1979 e a letra B é de fevereiro, tá? Então essa bicicleta aqui é de fevereiro de 79. Renan, a bicicleta é de fevereiro de 79? Não, vamos colocar melhor. A peça foi fabricada em fevereiro de 79, passou pelo processo de exportação e chegou aqui no Brasil. Acredito eu que demoraria, sei lá, 3, 4, 5 meses para chegar no Brasil. Então, ela bem provável que foi fabricada em 79, essa bicicleta. No ano aí no ano que foi criado esse modelo, né? Que foi lançado o modelo Sprint aí para competir com as Monarchs no mercado geral, né? Uma questão interessante, pessoal, que eu acho muito bacana, é isso aqui, ó, esse detalhezinho, tá? Olha que legal. Você tem aqui uma travinha, tá? Você libera. Quando você solta essa travinha aqui, vocês perceberam? A ferradura ali, ela aperta ou solta. Para que isso? Para facilitar a retirada da roda. Também não sei dizer, pessoal, se isso é original da Sprint, tá? Só sei que tá aqui bonitinha, tá instalado aqui, tá certo? Na frente também tem. E aí, olha que legal a pegada de quem é experiente com o assunto, né? O Maca, ele montou a bicicleta do meu sogro. E perceba que ela tá destravada, né? Então assim, olha, se eu for apertar aqui para travar, a roda vai frear. Por que que o Maca fez isso, né? E aí vai da experiência de quem manja do assunto. Ele explicou pra gente, eu até perguntei no dia que eu fui buscar a bicicleta, falei, Maca, mas tá errado, né? A minha, ela tá fechada, né? Ela permanece fechada para mim andar. E aí eu abro para, se eu for soltar, eu abro aqui o mecanismo se eu for soltar a roda, né? Por que que essa aqui, então, tá ao contrário? Você deixou ela aberta, você montou errado. Eu falei assim, não montei errado. Eu montei assim por questão de segurança. Porque às vezes, na competição, tinha os maldosos que vinha e puxava. Olha que legal isso, pessoal. Puxava simplesmente a travinha e o competidor ficava sem freio. Aí ele tinha que parar para destravar ou para fazer alguma coisa, perdia tempo, perdia colocação. Então ele já montava sem a travinha. Basicamente ele anulava a travinha, né? Deixava ela sempre destravada, né? Olha só que interessante, né? Outro ponto interessante para a gente finalizar e encerrar aqui a história essa bicicleta aqui, ela teve uma solda feita aqui no garfo, tá? Meu sogro, ele conta que em uma dos rolés dele na época, ela deu uma entortada aqui, né? Ela entortou e para voltar ela ia acabar quebrando, então foi feita uma solda que ele escolheu por permanecer aí sem tinta, sem nada,
para contar a história da bicicleta, né? Galera, não é a primeira Caloi 10 que eu vejo que tá com uma solda aí, que tá quebrado aí, né? São várias as que eu vejo que acaba quebrando o garfo. Eu acho que era um calcanhar de Aquiles nas Calóis, esse probleminha. E olha o que eu tô vendo aqui, cara. Olha que da hora. É um acabamentinho do parafuso ali, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir focar aqui, ó. Tá vendo? Acabamentinho pro parafuso aqui. A minha não tem mais isso, não. Mas tá vendo? Então, houve aí essa quebra, mas é comum, tá, pessoal? É normal aí quebrar essa pecinha aí, o garfo das Calóis. Não é a primeira, tá, que eu vejo quebrado assim. Tem de amigos meus que também acabaram quebrando, tá? E eu vejo no mercado várias que na época eu fui para comprar, acabou quebrando, tá? Então, essa é a história um pouquinho aí da Caloi 10, que fabricou-se até aí nos anos 90, tá? Até meados dos anos 90. No final da década de 2000, né? 2010, 2000 e pouco, a Caloi relançou a Caloi 10 com melhorias, quadro de alumínio e assim por diante. Mas aqui a clássica, né? É justamente essas que vocês estão vendo aqui, que estão contando um pouquinho da história aí para vocês, né? A Caloi convencional, a intermediária, vamos dizer aí, a mais barata, né? A Caloi Sprint, e a esportíssima que nós não temos aqui para mostrar para vocês, que vinha com algumas coisas modificadas aí, que ela vinha diretamente do modelo do mercado, vinha diretamente do Japão aí, né? Então, um pouquinho aí da história da Caloi 10 para vocês. Não tinha como contar essa história toda em um vídeo de 5 minutos, tá, pessoal? Então, quem ficou aí até agora, agradeço a atenção de vocês e espero que tenham gostado. Se eu falei alguma coisa errada, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aí nos comentários. A gente tenta auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí e valeu pela atenção.